E aí, pessoal, beleza? Então, continuando na videoaula, agora a gente vai fazer uma consulta. E para realizar a consulta, a gente vai utilizar alguns componentes que o NetBeans usa para criar esse formulário de cadastro automático. Então, por exemplo, estou aqui com o formulário de passageiro aberto. E como que ele fez esse formulário aqui? Então, se a gente vir aqui nessa janelinha navegador, a gente vai ter aqui esses outros componentes. E aqui a gente vai ver que tem alguns componentes escondidos. Então, tem o Entity Manager, tem um Query e tem um List. E a gente vai ver como utilizar esses componentes para criar um formulário de consulta, que é praticamente a mesma coisa que o de cadastro. A única diferença é que eu tenho esses botõezinhos aqui com o código fonte deles, certo? Beleza, então vamos lá. Então vou vir no pacote View, botão direito, novo, formulário agora normal, JFrame, JFRM, cons, e aí vou fazer para cadastrar, consultar passageiro. Então consulta passageiro. Então JFRM com os passageiros. Finalizar. Tem um formuláriozinho aqui básico. E aí eu vou começar fazendo o seguinte. Vou lá em paletas, rolo para baixo, tenho Java Persistence. Em Java Persistence vou ter o gerenciador de entidade, uma consulta e um resultado da consulta. Então vou vir aqui, clicar em gerenciador de entidade, vou colocar ele no meu formulário. Lá em navegador, se eu clicar em outros componentes, eu tenho o Entity Manager. Então a gente já viu o que é Entity Manager. E o Entity Manager está ligado à Persistence Unit, ou unidade de persistência DB Transport, que é esse arquivo aqui. Beleza, no Entity Manager não preciso fazer configuração nenhuma. Vou então para o próximo componente, que é a consulta. Então, clico em consulta. Lá em consulta, então vou ter Carry 1. Vou renomear esse componente só para a gente ver mais claro o que está acontecendo. Então, ó, cliquei nele com o botão direito, alterar o nome da variável, Carry passageiro. Beleza, então só troquei o nome dele, em vez de Carry 1, Carry passageiro. Vou lá em propriedades, e em propriedades eu tenho que alterar aqui, ó, propriedade Carry. Então na propriedade Carry dele, lá de novo, propriedade Carry, eu vou colocar uma consulta. Então select P from passageiro P. Então seria o equivalente a select asterisco from passageiro, só aqui em JPQL, então linguagem de consulta para objetos. E aí o Entity Manager, eu vou selecionar o Entity Manager 1, que foi o gerenciador de entidade que eu coloquei. Bom, então nesse daqui só essas duas configurações, Entity Manager e Carry. Depois eu vou colocar o resultado da consulta. Então eu clico nele, coloco no formulário. Feito isso, eu vou ter o list 1. Vou alterar o nome da variável também para list passageiro. Então a lista de passageiro. No list passageiro, seleciono ele, vou lá em propriedades, vou selecionar. Então o resultado da consulta vai pegar os dados da query ou da consulta query passageiro. Vou marcar como observável, vou lá em código, parâmetros do tipo, então model.passageiro. Beleza. Então, os três componentes estão configuradinhos. Depois disso, a gente vem na paleta, pega uma tabela, coloca no formulário a tabela. E aí, essa tabela, os dados que vão estar mostrando nela, vão vir do resultado da consulta, que é a nossa list passageiro. Então, a lista de passageiros vai ser exibida na tabela. Para fazer isso, clico na tabela com o botão direito, conteúdo da tabela. Vou falar que a tabela está vinculada com a lista de passageiro. Cuidado, ela é a lista, não a carry. Expressão de vinculação vai ficar nula. E eu vou inserir quais são as colunas que vão estar nessa tabela. Então, vem aqui a primeira coluna, é o ID do passageiro. A segunda coluna vai ser o nome do passageiro. A terceira coluna vai ser o CPF. A quarta, o RG.
E por fim, o telefone dele. Se eu não quisesse todas as colunas, eu posso deixar só as que eu quiser, não tem necessidade de eu colocar todas. Aqui eu vou colocar. E aqui eu vou colocar os labels, então os rótulos que vão se apresentar para a pessoa poder ver. Então código, nome, CPF, RG e telefone. Beleza, clico em fechar. Então já vou ter aqui minha tabelinha pronta. Ó, botão direito, executar arquivo. Já vai mostrar para mim o passageiro que eu cadastrei na aula anterior. Então, meu passageiro está aqui pronto. Se fosse para mim criar um formulário para cadastro, que nem o NetBeans criou. Então, a primeira parte seria isso. Depois eu colocaria aqueles botõezinhos aqui, por exemplo, para salvar, para consultar, para excluir, para atualizar, assim por diante. Copiaria o código desse para dentro do botão, por exemplo, de um desses daqui que a gente já viu. Tranquilo. E aí tem só uma coisinha a mais, que, por exemplo, ele vai ter um campo de texto normal e esse campo de texto é vinculado na tabela. E aí para vincular é só clicar com o botão direito, vincular texto, seleciono a minha tabela aqui, JTable, e a expressão de vinculação, selected elemento, o que eu quero mostrar naquele campo de texto. Então só para a gente ver aqui, ó, executar arquivo. A hora que eu clico aqui, mostra o nome lá, certo? Isso daqui que o NetBeans faz. No caso, a gente não vai utilizar isso, porque a gente está fazendo uma consulta. Então, não preciso ter esses campos vinculados com a tabela. Em todo caso, eu vou ter um campo de texto. Eu vou só aumentar aqui o tamanho da minha tabela. Vou colocar um outro campo de texto aqui, ó. Então, JTextField 2. E aí eu vou colocar um label, por exemplo, para a pessoa digitar o nome. Lá, F2, digite o nome do passageiro. E a pessoa vai digitar o nome aqui e, conforme ele for encontrando os dados, vai mostrar os dados para mim na tabela aqui. Vou alterar o nome da CJTextField, então alterar o nome da variável para txt nome, então, só para ficar mais organizado. E vou remover o texto dela, então F2 e apago o texto que tem dentro da caixinha. Para não ter que colocar um botão aqui para a pessoa digitar o texto e clicar no botão para pesquisar, eu vou criar um evento. Então, toda vez que a pessoa apertar uma tecla, é como se ela estivesse apertando o botão para consultar. Vem aqui, botão direito, eventos, key released. Na hora que eu soltar a tecla, ele vai fazer uma consulta, vai executar um evento, vai fazer uma ação. Então, dentro desse método aqui, key released, eu vou pegar minha query que já tem, então query passageiro, vou criar uma nova query, adicionando dentro dessa variável aqui. Vamos lá, para criar uma nova query, eu preciso do Entity Manager, então Entity Manager 1.create query. Então crio uma nova query. E eu venho select p from passageiro p. Passageiro é o nome da minha classe. Então, se minha classe está em maiúsculo aqui, a letra P aqui tem que estar, senão vai dar erro. Eu vou colocar where like nome igual a um parâmetro nome. Então, esse parâmetro eu vou substituir. Aliás, aqui está errado, aqui é p.nome. Então, p. Vamos lá. Where p. p.nome igual a 2 pontos nome. Muito bem, então like é por semelhança. Então, se a pessoa digitar metade do nome, ele já vai buscar, que nem em SQL normal. Essa variável
aqui, ó, esse parâmetro nome, eu vou colocar o texto que a pessoa digitou lá no campinho para digitar o nome da pessoa. Então, para fazer isso, a gente vai fazer quer passageiro, ponto, set parameter, e aí eu vou colocar aqui no parâmetro nome o valor que vai ser, vou colocar a porcentagem, qualquer coisa no início, txt nome, ponto, get texto, e mais qualquer coisa no final. Então, esse porcento para dizer, ó, pode começar com qualquer coisa, tem que ter o texto que a pessoa digitou na caixinha de texto e pode terminar com qualquer coisa. Então, a minha semelhança pode ser no início, no meio e no final. Feito isso, eu tenho a lista que tem todos os passageiros, eu vou limpar essa lista e vou adicionar nessa lista todos os passageiros da nova consulta. Então, add all, quer passageiro, ponto, get result list. Certo? Então, fiz uma consulta, limpei o resultado da consulta e adicionei o novo resultado da consulta. Então, só isso. Aí vamos... Bom, mas para mim testar isso, eu vou precisar cadastrar mais passageiros, senão com um só não vai dar para mim visualizar isso. Então, vou executar aqui o formulário de cadastrar passageiro. Vou cadastrar mais alguns aqui. Por exemplo, Cássio Moreira. 222, 222, 222, 222, RG 123, 35, 222, 222, 222. Salvar, novo, Pedro Antônio, 33, 33, 33, 33. Já tá dando mais preguiça, então tô cadastrando menos coisa. Beleza, então salvei 4 passageiros aqui. Vou lá na consulta. Então, consulta de passageiro. E vamos executar o formulário. Então, beleza, abriu aqui. Vamos lá, por exemplo, se eu digitar Ivan, e aí deu um erro aqui, ó. Vamos ver lá o que aconteceu. Não esperado token like. Sim, já vi aqui o erro. Então, ó, onde o nome for semelhante ao parâmetro nome. Então, tá, eu errei aqui, tá, pessoal? Então, select P from passageiro P. Isso aqui é o básico que a gente já fazia antes. Aí eu vou colocar where, então, onde o nome do passageiro for semelhante ao parâmetro nome, certo? Vamos lá de novo. Vou abrir o formulário. Ivan, K, então pode ser CA de Cássio de Carlos. E Antônio, tem Pedro Antônio, então tô e Antônio aqui também. Então, conforme você for digitando, ele vai procurando as semelhanças aí. Então, M de Moreira só tem Cássio. Aí, se eu for apagando, ele vai reexibindo os meus registros. Então, uma consulta bem simplesinha. Que a gente poderia incrementar essa consulta se quisesse. Então, neste caso aqui, a gente está só para digitar o nome do passageiro. A gente poderia, por exemplo, colocar aqui os botões de rádio. Então, por exemplo, pesquisar por nome, pesquisar por CPF, e aí as outras opções que pode existir. Então, em vez de digitar, eu poderia colocar pesquisar. Então, por nome, por CPF. Se eu executar isso daqui do jeito que está,
como é um campo rádio, ele vai deixar eu marcar os dois. Então, isso não pode acontecer. Então, para evitar isso, a gente tem que colocar aqui um grupo de botões. Então, grupo de botões, coloco aqui, seleciono um dos campos rádio, vou lá em propriedades e eu vou falar que esse botão pertence a esse grupo. Então, botão group 1, e esse também pertence ao botão group 1. Então, agora sim ele só me deixa executar um ou outro. Então, ou seleciono esse, não os dois. E aí, como que eu sei que eu quero consultar por nome ou por CPF? Então, agora é simples, é só fazer um if. Então, lá no evento de apertar a tecla que a gente tinha criado antes da consulta, eu vou fazer o seguinte: se o rádio JRádio botão 1, ponto. Deixa eu ver se tem aqui. Checked. Deixa eu dar uma olhada. E selected, então se ele está selecionado, então o rádio botão 1 é o nome. Então se o nome está selecionado, eu faço essa consulta por nome. Ctrl V. Se ele não tiver selecionado, quem vai estar selecionado é o 2. Então eu vou fazer a consulta pelo CPF do 2. Então, select P passageiro, onde P, CPF. Bom, como tudo está varchar, então não tem problema. Se o CPF fosse, por exemplo, inteiro ou float, aí aqui eu deveria converter. Então, por exemplo, colocar float, ponto, parse floats. Um exemplo só, tá? E aí eu colocaria o txt.getText aqui dentro. Mas como tudo é varchar, então não tem necessidade de fazer isso. Vamos lá, botão direito, executar arquivo. Então, se for para por nome, vamos lá, Ivan. Apaguei. Se for por CPF, bom, só mostrando, se eu digitar 333, ele não vai achar nada, porque não tem nome com 333. Mas se eu selecionar o CPF, então 333, e aí deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu. Parâmetro nome não existe. Muito bem. É porque aqui eu troquei CPF e aqui eu deixei nome. Vou deixar nome também, porque daí eu não preciso colocar duas vezes. Ou você coloca isso daqui dentro do else e dentro do if. Dois parâmetros diferentes. Vamos lá, executar. Vamos lá, por nome. Ivan, filtrou. Por CPF, 333. Pedro, 444. E aí faz o filtro certinho. Beleza, então essa aula fica por aqui e a gente volta em seguida.